companheiros. Meu nome é Laércio Cavalcante, professor de Química. Queria dizer que é uma grande honra estar aqui participando desse momento, que eu espero que seja um momento histórico. Eu ter contribuído de alguma forma para a aprovação de vocês e o sucesso profissional. E companheiros, eu queria compartilhar com vocês, antes de começarmos nossa aula, no comecinho da década de 2001, 2002, havia aqui também um outro projeto muito parecido com esse, chamado Projeto Nossa Vez. Não sei se vocês já ouviram falar. E eu era um dos professores desse projeto. A gente costumava reunir na primeira aula 11 mil alunos. E a gente terminava o curso, o semestre, com 3, 4 mil. Havia muita desistência. Os que passaram eram exatamente aqueles que ficavam nesse grupo final. Estou querendo dizer com isso que não desistam, é cansativo estar aqui aos domingos, sábados, a gente sabe que é sacrificante, mas vão até o final, tá? Porque são aqueles que chegam no final que vão conseguir o sucesso. E no projeto Nossa Vez, a gente aprovou muita gente que não tinha a menor pretensão em passar no vestibular, em ter um curso superior, conseguiu. Gente desacreditada, vindo da escola pública. Eu também fui da escola pública, sei como é sacrificante, às vezes é insuficiente o que vocês veem lá. A gente fica meio descontente e ao mesmo tempo desacreditado. A gente vê a concorrência muito forte lá fora. Então um projeto como esse tem que ser muito bem aproveitado. Então persistam, insistam, não desistam, vão até o final, vocês serão recompensados, tá bom? Como eu falei, espero hoje aqui estar contribuindo para essa vitória de vocês. Companheiros, o assunto que a gente vai trabalhar hoje é um assunto que com certeza vai estar na prova de alguma forma. É impossível uma prova não tocar num assunto chamado funções inorgânicas, mas especificamente ácidos e bases. Não dá para montar uma prova sem falar nesse assunto. Então fiquem atentos, procurem compreender, decorar, o que vocês quiserem aí em termos de aprendizado. Mas fixem o que eu vou dizer aqui hoje, porque é certeza que vai cair na prova. Pessoal, as substâncias químicas estão presentes no nosso cotidiano o tempo inteiro. A gente convive com elas, a gente produz substância química, a gente consome substância química, a gente tem contato com substância química. E esse convívio com as substâncias químicas tem que ser feito de maneira muito cuidadosa, porque há substâncias químicas que são imprescindíveis, há substâncias químicas que são inofensivas, há substâncias químicas que não servem de nada e há substâncias químicas que são muito perigosas. A maioria dos acidentes domésticos é causada pela má utilização ou falta de conhecimento sobre substâncias químicas. Então, mesmo que esse assunto não servisse para o vestibular, ele é muito importante para o seu cotidiano, tá? Quanto mais você souber sobre substâncias químicas, melhor até mesmo para o seu dia a dia. Bom, mas vamos começar. As substâncias químicas, elas são divididas em grupos, para facilitar o estudo. Uma divisão muito antiga dividia as substâncias em orgânicas e inorgânicas e usava-se o elemento carbono como referência. Substâncias com carbono são orgânicas, substâncias sem carbono são inorgânicas. Essa divisão, no entanto, ela tem muita falha, tem muita exceção, tem muita substância que mesmo que tenha carbono não é orgânica, mas aí essa classificação ainda é muito utilizada. Então, a base para dividir as substâncias em orgânicas e inorgânicas é o elemento carbono. Hoje a nossa aula é só sobre substâncias inorgânicas. E as substâncias inorgânicas, elas podem ser classificadas em 4 tipos, 4 grandes grupos: ácidos, bases, sais e óxidos. Hoje falaremos especificamente sobre ácidos e bases. E numa próxima ocasião, sais e óxidos. Ácidos e bases são as duas primeiras porque elas servem como base para as outras. Com elas eu consigo produzir as outras substâncias. Então, mesmo que a aula seja só sobre ácidos e bases, a gente vai falar um pouquinho também sobre sais e óxidos, nem que seja de forma indireta. Vamos lá então. Companheiros, começando pelos ácidos. Quando a gente pensa em ácido,
algumas palavras nos vêm à mente com facilidade. Por exemplo, é muito comum que quando a gente fale em ácido, se pense logo numa coisa corrosiva. Tem todo sentido do mundo isso. A maioria dos ácidos é corrosiva. Causa queimadura na pele, desgasta metais, corrói quase todo tipo de material. Mas eu queria que vocês lembrassem que nem todo ácido é corrosivo e nem tudo que é corrosivo é ácido. Por exemplo, suco de limão, refrigerante, são exemplos de bebidas ácidas que você ingere normalmente. Portanto, elas não são corrosivas ao ponto de lhe fazer mal. Mas existem outras substâncias, como ácido sulfúrico, ácido muriático, entre outros, que são materiais extremamente corrosivos. Então, uma das principais características dos ácidos é o fato de eles serem corrosivos. Mas olha só, eu também podia dizer que os ácidos têm sabor azedo. Aliás, a palavra ácido vem do latim acidum, que significa azedo. Os ácidos que eu posso provar são azedos. Suco de limão é um bom exemplo, né? Mas lembre-se que você não pode provar tudo que é ácido para saber se ele é azedo ou não, porque muitos deles são corrosivos. Então, os ácidos têm sabor azedo. Os ácidos são quase todos corrosivos e também são tóxicos. Os ácidos são voláteis, pelo menos na maioria. Professor, o que é volátil? Volátil é aquilo que evapora facilmente. Usando uma linguagem química, volátil é aquilo que tem baixo ponto de ebulição. Eu não preciso aquecê-lo muito para que ele vire vapor. A maioria dos ácidos é volátil. Inclusive, o fato dos ácidos serem voláteis aumenta um pouquinho mais o cuidado que eu devo ter com eles. Porque eles, que já são naturalmente tóxicos e corrosivos, o fato de eles serem voláteis os torna mais perigosos, porque é muito comum que eu tenha que abrir um recipiente contendo uma solução ácida. Se eu tiver que fazer isso, é bom manter o recipiente um pouco distante do rosto, porque é comum que quando eu abro o recipiente saiam vapores, e esses vapores podem ser inalados. Inalar vapor de material ácido é perigoso, porque a maioria é corrosiva. Bom, mas continuando, a maioria dos ácidos tem sabor azedo, a maioria dos ácidos é corrosiva, tóxica, volátil. Quando dissolvidos em água, conduzem corrente elétrica, isso chama-se solução eletrolítica. E os ácidos têm um detalhe também interessante, eles mudam a cor de certas substâncias químicas. Essas substâncias químicas são chamadas indicadores. Toda vida que eu uso um indicador em contato com um ácido ou com uma base, ele muda de cor. E é através da cor que eu sei se aquilo é ácido ou base. Vou dar um exemplo. Vocês sabiam que é possível detectar quando a pessoa está fazendo xixi na piscina? Eu posso colocar dentro da água da piscina uma substância química que, em contato com um ácido, vai mudar de cor. Essa substância é chamada indicador. Então a pessoa está lá dentro da piscina. Se ela urinar, a urina, como é um material de caráter ácido, vai mudar a cor daquela solução. Então, onde ela estiver urinando, vai se formar uma mancha vermelha, verde, azul, depende do indicador. Essa substância que mudou de cor é indicador. Então, os ácidos conseguem mudar a cor dessas substâncias químicas. Pessoal, muitos materiais do cotidiano são assim. Têm essas características e, portanto, são materiais ácidos. Aqui no quadro tem uma figura que mostra alguns dos materiais do dia a dia que são ácidos. Você tem ali uma bateria de carro. Na bateria de carro tem um líquido altamente corrosivo chamado solução de bateria. Essa solução de bateria é feita com água e um ácido chamado ácido sulfúrico. Professor, é importante saber isso? Hoje em dia os vestibulares eles cobram muito conhecimento prático, conhecimento de mundo. Quanto mais informações você tiver do dia a dia, melhor. Então, bateria de carro tem uma solução ácida, chamada solução de bateria, que é feita com ácido sulfúrico. Uma garrafinha verde que tem ali, pessoal, contém um material de limpeza muito usado no dia a dia e vendido livremente no comércio. Chama-se ácido muriático. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar. O ácido muriático, ele é altamente corrosivo e ele é usado como material de limpeza por conta do seu poder corrosivo. Ele remove sujeira que os outros agentes comuns não removem. E ácido muriático é feito com um ácido chamado ácido clorídrico. Então, solução de bateria é ácido sulfúrico, ácido muriático é ácido clorídrico.
Outra garrafinha que apareceu aí na figura. Tempero muito usado em casa, vinagre. Vinagre é outro material muito conhecido que é um material ácido. O ácido componente do vinagre é chamado ácido acético. Eu queria que vocês fossem gravando esses nomes, porque são informações de cotidiano que são muito comuns em prova. Então, solução de bateria tem ácido sulfúrico, ácido muriático é ácido clorídrico, o vinagre contém ácido acético ou ácido etanóico, são sinônimos, acético ou etanóico. E ali, pessoal, você tem frutas cítricas, limão, laranja. Nas frutas cítricas você tem pelo menos 2 ácidos importantes: o ácido cítrico e o ácido ascórbico. Ácido ascórbico, que é popularmente conhecido como vitamina C. Então aqui são alguns exemplos de substâncias do meu cotidiano que são materiais ácidos. É importante saber quais materiais do meu dia a dia que são materiais ácidos e quem são os ácidos que compõem esses materiais. Pessoal, então, do ponto de vista prático, é assim que a gente reconhece um ácido. Infelizmente, os vestibulares também vão cobrar da gente o ponto de vista teórico. A gente vai ter que saber também o que é um ácido na teoria. Vocês já devem ter ouvido falar que quando se vai definir um ácido ou uma base, existem várias teorias. Das várias teorias, tem 3 que são cobradas em vestibulares. E dessas 3 tem uma que é mais conhecida, mais usual, que é a chamada teoria de Arrhenius. Arrhenius é um cientista famoso na química, por vários trabalhos realizados, e um deles é esse estudo sobre ácidos e bases. Segundo esse cara chamado Arrhenius, uma substância para ser ácido, essa substância tem que ter hidrogênio, elemento químico obrigatório nos ácidos. Esse hidrogênio, ele tem que aparecer no começo da fórmula. O ácido começa com hidrogênio. Essa substância que começa com hidrogênio, quando colocada em água, ela se dissolve na água. E ao se dissolver, sofre um fenômeno chamado ionização, que é a quebra da ligação entre o hidrogênio e o restante da molécula, produzindo íons. Toda vida que um ácido é colocado em água, ele sofre ionização. Ele gera íons de carga positiva e de carga negativa. O íon de carga positiva é sempre o mesmo, H+, e o íon de carga negativa varia de acordo com o ácido. Por exemplo, quando eu coloco HCl em água, a ligação quebra, gerando íons positivos e negativos. O íon positivo é o H+, e o negativo é o Cl-. O Cl- fica livre, o H+ reage com água. Ao reagir com água, o H+ gera um outro íon chamado hidrônio, que é representado por H3O+. Portanto, para Arrhenius, o que é um ácido? Substância que tem hidrogênio e, quando colocado em água, ioniza, produzindo H+ e um ânion. O H+ reage com água formando hidrônio, H3O+. Antigamente, a gente definia ácido como sendo toda substância que libera H+. Hoje em dia, eu tenho que dizer que ácido é uma substância que libera H3O+, hidrônio. É que o H+ liberado reage com água e forma esse hidrônio. Pessoal, quanto mais íons eu tiver na solução, mais ácida é aquela substância. Então a gente define ácido pela presença de H3O+, que é o hidrônio, na solução. Isso é uma definiçãozinha teórica. Seria muito bom se eu não precisasse ter essa definição teórica. Seria muito bom se eu pudesse trabalhar só com a parte prática. Infelizmente os vestibulares também vão cobrar essa teoriazinha. Mas pessoal, para ser bem objetivo, sabe o que mais se cobra sobre ácidos em vestibulares, especialmente o Enem? Classificação. É quando você consegue classificar um ácido corretamente que você entende para que ele serve. E o que o Enem mais cobra sobre ácidos é a aplicação. Para que serve esse ácido? Às vezes não é nem tão importante você decorar a definição, às vezes não é nem tão importante você decorar a fórmula.
o mais importante é decorar, aliás, não é decorar, é entender a aplicação dele, para que ele serve. Então, o ponto mais importante desse estudo sobre ácidos é a classificação. Não saia daqui hoje sem saber classificar um ácido, porque é daí que vão sair as principais questões. Bom, eu posso classificar um ácido quanto ao número de hidrogênios que tem na fórmula. Tem ácido com 1 hidrogênio, tem ácido com 2 hidrogênios, tem ácidos com 3 hidrogênios e tem ácidos até com 4 hidrogênios. Esses hidrogênios, eles podem ionizar ou não. Aqueles que podem ionizar são chamados ionizáveis. Normalmente, todos os hidrogênios que estão na molécula são ionizáveis. Então é só você olhar para a fórmula, ver quantos hidrogênios tem e classificar. Ácido com 1 hidrogênio é chamado monoácido. Ácido com 2 hidrogênios é chamado diácido. Ácidos com 3 hidrogênios, triácido. E ácidos com 4 hidrogênios, tetrácido. É só ver quantos hidrogênios tem na fórmula. Só existem 2 exceções. Só existem 2 ácidos em que nem todos os hidrogênios são ionizáveis. São eles: H3PO3, ele tem 3 hidrogênios, mas só ioniza 2, por isso ele é um diácido. E o H3PO2, ele tem 3 hidrogênios, só ioniza 1, ele é chamado monoácido. Pessoal, tirando esses 2, todos os outros, é só ver quantos hidrogênios tem na fórmula. Esse critério não é o mais importante. Eu vou dizer quais são os mais importantes. Eu também posso classificar um ácido quanto à presença ou ausência de oxigênio, companheiros. Existem ácidos com e existem ácidos sem oxigênio. Ácidos sem oxigênio são chamados hidrácidos. Ácidos com oxigênio são chamados oxiácidos. Esse critério também não tem muita importância prática, só teórica. Posso classificar um ácido quanto à volatilidade. Esse critério é importante. É bom você decorar isso aqui. Pessoal, eu falei agora há pouco que a maioria dos ácidos é volátil, evapora facilmente. Por isso eu devo ter muito cuidado quando eu for abrir um recipiente contendo uma solução ácida. Podem sair vapores e eu poderei inalar. Se eu inalar vapores e esses vapores forem tóxicos e corrosivos, eu poderei passar mal. A maioria dos ácidos é volátil. Só existem 4 ácidos que não são voláteis. Esses que não são voláteis são chamados fixos. Pessoal, se você puder decorar quem são os 4 ácidos fixos, você, por tabela, saberá quem são os voláteis. São todos os demais. Desses 4, tem 2 que são muito importantes, um mais ou menos e o outro praticamente importância nenhuma. Primeiro ácido fixo importante, ácido sulfúrico. Qual a importância dele? Ácido sulfúrico está na bateria do carro, ácido sulfúrico está na chuva ácida, e o ácido sulfúrico é muito importante para a indústria. O ácido sulfúrico na indústria, ele é utilizado como catalisador, como matéria-prima para fabricar outros ácidos ou como agente desidratante. A maioria das indústrias usa muito ácido sulfúrico. E o ácido sulfúrico, pessoal, ele é importante até para medir o desenvolvimento econômico de um país. Quando esses órgãos de estatística vão divulgar se um país é rico ou pobre, eles costumam olhar renda per capita, PIB, taxa de analfabetismo, desemprego. E eu também posso medir o consumo de ácido sulfúrico por ano. Quando um país consome muito ácido sulfúrico por ano, significa que ele tem uma indústria desenvolvida. Quando um país consome pouco ácido sulfúrico, significa que sua indústria não é desenvolvida. Então, o ácido sulfúrico é importantíssimo. Repito, está na bateria do carro, está na chuva ácida e é muito usado pela indústria. Outro ácido fixo importante, pessoal, é o ácido fosfórico, esse H3PO4. Ele é importante na agricultura, porque com ele eu fabrico fertilizantes, que são os fosfatos, e ele é muito importante para a indústria alimentícia. Pessoal, o ácido fosfórico, ele é muito usado como conservante na indústria alimentícia, especialmente em bebidas refrigerantes. Se você toma muito refrigerante, saiba, você está ingerindo muito ácido fosfórico. Faz bem ou faz mal para a saúde? Mal. Causa acidez estomacal, pode contribuir
para você ter muito açúcar no sangue, porque ele também é uma substância que dá esse sabor meio adocicado, e ainda ele pode causar cálculo renal. Cálculo renal, popularmente conhecido como pedras nos rins, pode ter como origem duas substâncias: fosfato de cálcio e oxalato de cálcio. Fosfato de cálcio, pessoal, ele se forma quando o cálcio do seu organismo, vindo da alimentação ou da sua matriz óssea, se combina com fosfato. Você não tem fosfato no organismo. De onde é que vem o fosfato? Da bebida refrigerante ou do alimento industrializado, porque há ácido fosfórico lá que é o conservante. Aí quando o fosfato do alimento industrializado se encontra com cálcio, forma um fosfato de cálcio, que é um sólido insolúvel. Ele vai passear pelo corpo e vai acumular no rim. Lá ele não passa. E se passar, ele vai rasgar a sua uretra, que é um canal muito fininho, e causando dores insuportáveis. Ou seja, pessoal, se você toma muito refrigerante e tem uma dieta também rica em cálcio, você é um forte candidato a ter cálculo renal. Professor, então eu já sei como é que eu vou fazer para não ter cálculo renal. Eu vou parar de ingerir cálcio, porque refrigerante eu gosto tanto que eu não vou conseguir parar de tomar. Vai fazer efeito? Vai funcionar? Sabe por que não vai? Porque mesmo que você não faça a ingestão de alimentos ricos em cálcio, você vai ter cálcio no organismo. Aí quando você tomar o refrigerante, o fosfato do refrigerante vai procurar cálcio. Se não vier do alimento, ele vai procurar cálcio aonde? Na matriz óssea, nos ossos. Aí você continua tendo cálculo renal e ainda vai ter enfraquecimento dos ossos. Ou seja, no futuro você vai sofrer com osteoporose. Então não é bom cortar o cálcio da sua alimentação. O ideal é cortar o fosfato, que vem do ácido fosfórico, que vem do alimento industrializado. Tá? Então, pensem um pouquinho nisso. Tá. Companheiros, com relação aos slides, deixa eu dar uma dica para vocês. Não perca muito o seu tempo tentando copiar o slide, porque está no seu material essa matéria. Tá? Eu preciso passar com um pouquinho de rapidez para poder a aula ficar agilizada. Tá? Não se preocupe muito em decorar o slide ou copiar, porque você tem isso anotado. Tá bom? Se precisar anotar alguma coisa que não tem aí, eu aviso. De qualquer maneira, eu vou tentar passar um pouquinho mais lentamente os slides. Pessoal, o terceiro ácido fixo é o ácido bórico, H3BO3. Esse ácido não tem tanta importância no dia a dia, mas ele serve para duas coisas. Na agricultura, ele é usado como pesticida, ele ajuda a matar algumas pragas do cafezal, por exemplo. E o ácido bórico, ele também é utilizado para se fabricar uma soluçãozinha que antigamente era mais conhecida. Hoje praticamente ninguém conhece. Água boricada. Não sei se alguém aqui conhece. Água boricada é um excelente antisséptico. Ele serve para lavar ferimento. Muito usado antigamente. Hoje em dia não se usa muito, porque alguns países proibiram a venda dele, porque ele é um pouco tóxico. E aí isso se espalhou pelo mundo e a água boricada não tem tanto uso hoje. Hoje em dia, o que a gente usa muito como antisséptico é água oxigenada. Mas a água boricada também serve como antisséptico. E o último ácido fixo, pessoal, importante, é o ácido oxálico. Esse último aqui, ó, que também não tem essa importância toda, não tem muita prática, muito uso no cotidiano. Mas é bom saber que ele é fixo. Esse ácido oxálico, ele pode ser encontrado no tomate e no espinafre. Se você come muito tomate, muito espinafre, você ingere muito ácido oxálico. E ele também pode contribuir para você ter cálculo renal. Porque, como eu falei, o cálculo renal ou é fosfato ou é oxalato de cálcio. Bom, esses são os únicos ácidos fixos. Todos os demais são voláteis. Eu citei aqui, eu coloquei alguns aqui no quadro, pessoal. Ácido clorídrico é um ácido volátil importante. Ele é também conhecido como ácido muriático. Ele está presente no nosso estômago, ele é o principal componente do suco gástrico e é usado como material de limpeza, com o nome de ácido muriático. Esse segundo aqui, que é o HNO3, ele é chamado ácido nítrico. Ele é um ácido importante para a agricultura, porque com ele produz fertilizantes, chamados nitratos, e é muito importante porque com ele se fabricam explosivos. Tem dois explosivos muito conhecidos que são feitos com ácido nítrico.
que é o TNT, trinitrotolueno e a nitroglicerina. São feitos com ácido nítrico. Pessoal, esse terceiro ácido aqui, ó, H2S, ele é chamado ácido sulfídrico. Esse ácido ele é tão volátil que ele não é como ácido sulfídrico exatamente, e sim como gás sulfídrico. Ele já passou para o estado gasoso, de tão volátil que ele é. E esse ácido ele é conhecido pelo odor, aliás, pelo mau odor. Esse ácido, esse gás, ele tem cheiro de ovo podre. É normalmente o gás que a pessoa elimina quando flatula. Sabe o que é flatulência, né? O famoso pum. Quando uma pessoa solta um pum, ela libera uma mistura de gases. Entre esses gases tem o gás sulfídrico, que é o que tem o cheiro desagradável. Eu não sei se vocês sabiam, mas esse gás ele é ligeiramente corrosivo e inflamável. Ele pode sofrer combustão. Vocês já devem ter visto na televisão, naquelas videocassetadas, aqueles vídeos engraçados. Às vezes aparece o cara soltando um pum e o outro com isqueiro, lá pertinho da nádega dele, né? Do bumbum dele. Aí quando ele solta o pum, o gás passa pela chama e produz aquele efeito maçarico. Esse gás ele é inflamável. Um fato que aconteceu, não é nem um fato que aconteceu, um fato que acontece com uma certa frequência, a gente aqui não ouve muito falar, que é um fato até engraçado se não fosse cômico, se não fosse trágico. Saiu na Veja uma vez uma matéria de uma senhora que estava fazendo uma cirurgia plástica nas nádegas e o médico estava usando um bisturi elétrico. Na hora que o médico estava usando o bisturi elétrico, ela toda anestesiada soltou um pum. E aí os gases do pum, em contato com a faísca do bisturi elétrico, provocaram uma pequena combustão. Houve um pequeno incêndio e a mulher saiu de lá toda queimada, com queimaduras sérias. Ela inclusive move um processo contra o médico. Ela acha que foi erro médico aí. O que é que vocês acham, pessoal? É erro médico aí? Pessoal, é erro médico. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa vai submeter uma cirurgia como essa, ela tem que ser submetida antes a uma lavagem estomacal. Ela tem que evacuar para não ter gases acumulados no intestino. Porque ela vai estar completamente anestesiada. Ela não vai ter nenhum controle sobre a musculatura. Se ela tiver algum gás preso no intestino, ela vai liberar. Não tem como prender. Ora, tem gente que acordado não prende. Imagina a pessoa toda anestesiada. Então, não foi culpa dela, culpa do médico, que não fez a lavagem estomacal, é capaz dela ganhar esse processo. Bom, outro ácido volátil interessante é o ácido fluorídrico, HF. O que é que tem de importante nele? É que ele tem o poder de corroer o vidro. Pessoal, ele é tão corrosivo que eu não posso guardar em recipiente de vidro, porque ele corrói o vidro. Ele tem uma aplicação muito interessante. Toda vida que eu quero fazer uma inscrição ou um desenho no vidro, eu uso uma canetinha com esse ácido. Por exemplo, você pode observar que todo vidro de carro tem uma numeração gravada, a numeração do chassi. Essa numeração ela foi feita com uma caneta contendo ácido fluorídrico. Ele consegue riscar o vidro. E o outro ácido que é volátil, que é importante, é o ácido cianídrico, esse HCN. Esse aqui, pessoal, é conhecido porque ele é muito letal. Ele mata por asfixia rapidinho qualquer pessoa. Ele foi muito usado na Segunda Guerra para matar judeu naqueles campos de concentração. E ainda hoje ele é usado em países onde há pena de morte na câmara de gás. O gás usado é esse gás cianídrico. Mas que fique claro, os 4 primeiros ácidos são os únicos que são fixos. Todos os demais são voláteis. Os voláteis não são apenas esses que eu acabei de citar. São todos, exceto aqueles 4 primeiros. Ok? Procurem gravar isso aí. E pessoal, outro critério muito importante para classificar um ácido, talvez seja o mais importante deles, é quanto à força. O ácido pode ser forte, fraco e moderado. E isso causa uma confusão na cabeça de muita gente. Tem muita gente que pensa que ácido forte é aquele que causa muito estrago, é aquele que é corrosivo, é aquele que é letal, é aquele que tem um cheiro muito forte. Mas não é exatamente isso não, pessoal. A maioria dos ácidos fortes causa muito estrago, mas não todos. Por exemplo, vou voltar aqui uma tela.
Esse HCN, que é o ácido cianídrico, ele é tão letal que ele mata uma pessoa por asfixia. Mas ele é um ácido fraco, não é forte. Esse HF é um ácido tão corrosivo que corrói até o vidro, mas ele não é um ácido forte, ele é um ácido moderado. Professor, então, como é que eu caracterizo um ácido forte? O ácido forte, essa força tem a ver com o quê? Essa força tem a ver com uma coisa chamada condutividade elétrica. Pessoal, quando eu coloco um ácido em água, ele passa a conduzir corrente. Quanto melhor a condutividade que ele provoca, mais forte ele é. Por quê? Como é que eu explico isso? É que os responsáveis pela condutividade elétrica são íons. E toda vida que eu coloco um ácido em água, ele é transformado em íons. Isso chama-se ionização. Quanto mais íons ele gera, melhor é a condutividade. E aí mais forte ele será. Eu posso calcular o grau de ionização de um ácido. Como? Pessoal, se eu disser para vocês que esse material que está aqui na minha mão é difícil de ser quebrado, vocês vão chamá-lo de forte ou fraco? Forte. O ácido é o contrário. O ácido forte é aquele que quando eu coloco em água, ele quebra facilmente, porque é quando ele quebra que ele libera os íons, e aí eu vou ter a condutividade elétrica. Existem ácidos que eu pego 100 moléculas e jogo na água e consigo quebrar 90. O seu grau de ionização foi de 90%. Ele vai gerar muitos íons, ele vai conduzir bem a corrente, ele é um ácido forte. Existem outros ácidos que eu pego 100 moléculas e coloco na água, só quebro uma. 99 ficaram inteiras. Essa que quebrou, gerou íons. O grau de ionização dele foi de 1%. Ele vai conduzir mal a corrente, porque são poucos íons, ele é classificado como ácido fraco. Então, o que define a força do ácido é o grau de ionização. Se você puder calcular o grau de ionização, você vai saber a força dele facilmente. Como é que se calcula? Você pega o número de moléculas que você conseguiu ionizar e divide pelo número de moléculas que você dissolveu na água. Por exemplo, eu dissolvi 100 moléculas, só ionizei 80. 80 sobre 100 é 0,8. Aí você multiplica por 100, vai dar 80%. Divide-se, portanto, o número de moléculas ionizadas pelo número de moléculas dissolvidas e multiplica por 100. Você vai ter aí o grau de ionização. Pessoal, se o grau de ionização for maior do que 50%, o ácido é forte. Se ele ficar entre 5% e 50%, ele é moderado. E se ele ficar menor do que 5%, ele é fraco. Tá? De novo, se eu ionizo mais da metade das moléculas que eu dissolvo na água, o ácido é forte. Se eu dissolver entre 5% e 50%, ele é moderado. Se eu ionizar menos que 5%, ele é fraco. Nem sempre você vai ter como calcular esse alfa, porque nem sempre a questão vai lhe dar esses números para você calcular. Não dá para decorar o alfa de todos os ácidos, porque são muitos. Então você vai ter que, na prova, ter um outro recurso mais prático para saber se o ácido é forte, fraco ou moderado. Você vai fazer o seguinte, ó. Se você estiver analisando o hidrácido, o que é hidrácido? Ácido sem oxigênio, você decore. Só tem 3 hidrácidos fortes: HCl, HBr, HI. Só tem um que é moderado, que é o HF. Todos os demais são fracos. Vocês têm isso anotado no livrinho, tá? Então você decora: fortes, HCl, HBr, HI. Moderado, HF. Os demais são fracos. Isso quando ele não tem oxigênio. Quando ele tem oxigênio, quando ele é um oxiácido, você faz uma conta rápida. Você pega o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis. Se essa diferença der 0, ele é fraco. Se der 1, ele é moderado. Se der 2 ou mais, ele é forte. Por exemplo, H2SO4 tem quantos oxigênios? 4. Quantos hidrogênios ionizáveis? 2. 4 menos 2, 2. A partir de 2, ele é forte. Esse ácido é forte. H3PO4. Quantos oxigênios são? 4. Hidrogênios? 3. 4 menos 3, 1. Ele é moderado. Ácido bórico, H3BO3. Quantos oxigênios? 3. Quantos hidrogênios?
3, 3 menos 3, 0, 0, ele é fraco. Então é só fazer oxigênio menos hidrogênios ionizáveis. Cuidado com aqueles dois que são exceções, H3PO3 e H3PO2. O H3PO3, ele tem 3 hidrogênios, mas só 2 são ionizáveis. Então a conta ali não é 3 menos 3, é 3 menos 2. O outro H3PO2 é a outra exceção. Ele tem 3 hidrogênios, mas só ioniza 1. A conta não é 3 menos 3, será 2 menos 1. 2 oxigênios menos 1 hidrogênio ionizável. Ou seja, pessoal, você só conta com os hidrogênios ionizáveis. E eu disse que tem 2 ácidos que não conseguem ionizar todos os hidrogênios, que são esses 2. Então cuidado com esses 2 aí. E cuidado também com alguns ácidos que são considerados instáveis. Companheiros, uma substância instável é aquela que se decompõe muito rapidamente. Os ácidos, quando colocados em água, a tendência deles é ionizarem. Mas existem 3 ácidos que não fazem isso muito bem, que ao invés de ionizarem, eles são transformados em substâncias neutras. Eles não geram muitos íons, portanto eles não conduzirão bem a corrente. Eles serão ácidos fracos. Então decore que todo ácido instável é fraco. Só existem 3 ácidos instáveis. Um é muito importante, um mais ou menos, e o outro, importância 0 para a prova, quase não cai. O mais importante, ácido carbônico, H2CO3, que se decompõe em CO2 e água. Segundo mais importante, ácido sulfuroso, H2SO3, que se decompõe em SO2 e água. E o terceiro, só para constar, chama-se ácido tiosulfúrico, que também se decompõe em SO2, água e enxofre. Pessoal, todo ácido instável é fraco. Para eles, você não faz contas. Você já disse que eles são estáveis. Bom, com isso que nós conversamos, a gente já consegue fazer um monte de questões. O que eu falei agora há pouco. Se você souber classificar corretamente um ácido, você faz a maioria das questões. Na prova do Enem de 2009, caiu uma questão sobre ácidos, e essa questão foi considerada fácil pela maioria. E a única coisa que você precisava saber para resolver a questão era saber se o ácido é forte, fraco ou moderado. Pessoal, vamos resolver essa questão? É a questão de número 10 do seu livrinho. Essa questão está na página 46. Questão 10. Deixa eu ver se é isso mesmo. Pronto. Enem 2009. Pessoal, me diga se não daria para resolver essa questão só com o que você viu no finalzinho dessa aula aqui, ó. O processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem ambiental, econômica e social, entre os quais se pode citar a chuva ácida. Os ácidos usualmente presentes em maiores proporções na água da chuva são o ácido carbônico, formado pela reação do CO2 atmosférico com a água, o ácido nítrico, o ácido nitroso, o ácido sulfúrico e o ácido sulfuroso. Todos eles estão com suas fórmulas. Esses 4 últimos são formados principalmente a partir da reação da água com os óxidos de nitrogênio e de enxofre gerados pela queima de combustíveis fósseis. A formação de chuva mais ou menos ácida depende não só da concentração do ácido formado, como também do tipo de ácido. Essa pode ser uma informação útil na elaboração de estratégias para minimizar esse problema ambiental se consideradas concentrações idênticas. Se consideradas concentrações idênticas, quais os ácidos citados no texto conferem maior acidez à água da chuva? Pessoal, traduzindo, existem 5 ácidos comumente presentes nas chuvas ácidas: ácido carbônico, ácido nítrico, ácido nitroso, ácido sulfúrico, ácido sulfuroso. Ele quer saber quais desses 5 conferem maior acidez à água da chuva. Companheiros, os ácidos que conferem maior acidez serão os ácidos mais fortes. Então você tem 5 ácidos, você tem que eleger os 2 mais fortes. E vocês notaram que todos eles têm oxigênio?
Como é que eu vou medir a força de um ácido que tem oxigênio? Fazendo oxigênios menos hidrogênios ionizáveis. O menos H. Se essa diferença der 2 ou mais, ele é forte. Se der 1 é moderado. E se der 0 é fraco. Só que desses 5, tem 2 que eu não preciso fazer o cálculo. O primeiro e o último. Companheiros, tanto o ácido carbônico, H2CO3, como o ácido sulfuroso, são ácidos instáveis. Eu acabei de mostrar isso aqui, ó. 3 ácidos instáveis, 2 deles estão nessa questão. Ácido carbônico e ácido sulfuroso. Portanto, para o primeiro e para o último, não precisa fazer conta. Eles são instáveis, sendo instáveis, eles são fracos. Os outros 3, eu vou fazer a conta. Ácido nítrico, 3 oxigênios, menos 1 hidrogênio ionizável. Vai dar 2, 2 ele é forte. Ácido nitroso, 2 oxigênios, menos 1 hidrogênio ionizável, 2 menos 1 dá 1 moderado. E ácido sulfúrico, 4 oxigênios, menos 2 hidrogênios ionizáveis. 4 menos 2 dá 2, 2 ele é forte. Então, dos 5 ácidos, quem são os 2 mais fortes? HNO3, que é o ácido nítrico, e o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Então, são esses 2 que vão conferir maior acidez às águas das chuvas. Resposta correta, D de dado. Você viu de qual esforço você precisou para resolver essa questão? Quase nenhum. Você precisou apenas saber o que é um ácido forte e um ácido fraco. A tendência no vestibular, no Enem, é cobrar o que há de mais importante nos ácidos. E o que há de mais importante nos ácidos é sua aplicação. E para saber como ele pode ser aplicado, eu tenho que saber pelo menos classificá-lo. Isso é o que conta. Alguma dúvida nessa questão, pessoal? Vamos fazer outra. Questão de número 2. Ela diz assim: na BR-381, na região central de Minas Gerais, houve um acidente com uma carreta que transportava H2SO4. Devido ao acidente, ocorreu o vazamento do material transportado, atingindo o rio Piracicaba. A água do rio, na região do acidente, apresentou-se... Pessoal, essa questão é muito fácil. Suponha que a água do rio era neutra. Houve um acidente e uma substância química foi para dentro da água do rio. Essa substância é o H2SO4. H2SO4, que tipo de substância é essa? É um ácido, chamado ácido sulfúrico. Se o ácido sulfúrico correu para a água do rio, contaminou a água do rio. A água do rio ficou ácida. Agora, por que ela ficou ácida, pessoal? Porque tem 2 opções, ó. Tem ácida na letra B e tem ácida na letra C. Na letra B, ácida pela ionização do ácido na água ou ácida pela neutralização da água? Pessoal, quando o ácido foi para dentro da água, o ácido neutralizou a água? Não. Daqui a pouco eu vou trabalhar com vocês essa palavra neutralização, tá? Mas não houve neutralização. O que houve, pessoal, é que quando esse ácido foi colocado em água, ele sofreu um processo chamado ionização. As ligações quebraram, liberando íons. Todo ácido, quando colocado em água, libera H+. O H+ reage com água, formando H3O+, que é o hidrônio. Toda solução ácida é ácida porque tem hidrônio, H3O+, que é um íon. Para que o íon exista, o ácido teve que sofrer ionização. Então, a água ficou ácida porque houve ionização do ácido sulfúrico. E aí, pessoal, eu aproveito para fazer um comentário extra, que não estava na teoria, mas que eu vou fazer dentro dessa questão. Você está vendo que esse ácido sulfúrico tem 2 hidrogênios ionizáveis? Quando um ácido tem mais de um hidrogênio, a ionização dele ocorre por etapas. Os hidrogênios não ionizam todos de uma vez, é um por um. Então, ó, H2SO4, quando eu coloco em água, apenas o primeiro hidrogênio ioniza. Ele se junta com água para formar H3O+, e aí o que sobra é o HSO4-. Ainda tem um hidrogênio na fórmula. O HSO4-, ele reage com água, aí o segundo hidrogênio ioniza,
vira H+, esse H+ reage com água formando outro hidrônio, mais SO4 2-. Não há mais hidrogênios aqui para ionizar, então o processo acaba. Ou seja, pessoal, todo ácido que tem mais de um hidrogênio ionizará por etapas. E se alguém perguntar qual é a etapa mais importante, diga que é a primeira. Porque à medida que o ácido vai ionizando, ele vai perdendo força. Se ele vai perdendo força, ele vai ionizando cada vez menos. Ele vai gerando cada vez menos íons. Portanto, a ionização se dá por etapas e a primeira etapa é a mais importante. Portanto, a resposta correta para essa questão é a letra B de bola. Vai ficar ácida porque houve ionização do ácido na água. Companheiros, então sobre ácidos é o que há de mais importante. Daqui a pouco eu vou resolver mais questões e a gente vai voltar a falar sobre ácidos. A gente precisa agora começar a falar sobre a segunda função, que é a base. Eu tenho aqui duas perguntinhas sobre ácidos, para a gente mudar de assunto, né? Primeiro assim, ó. Como esses gases tão corrosivos são produzidos? Como do campo de concentração? Bom, existem várias formas de você gerar um gás como esse. Alguns deles são produzidos pela decomposição de outros materiais. A decomposição de matéria orgânica pode gerar muitas substâncias, entre elas alguns gases. Mas assim, tem o ácido clorídrico, que é chamado ácido muriático, no popular. Esse ácido clorídrico, ele é muito volátil, então ele passa facilmente para a fase gasosa. Esse ácido ele é formado, por exemplo, eu posso produzir industrialmente, reagindo hidrogênio com cloro, mas esse ácido existe naturalmente no meu estômago, no suco gástrico. Então muitos desses gases existem na natureza, são naturais, e outros são produzidos via processo industrial. Então depende de que gás você esteja falando, né? E a outra pergunta é: gás lacrimogênio contém ácido cianídrico na reação? Não, pessoal, o gás lacrimogênio não é o nome de uma substância. Gás lacrimogênio é um conjunto de substâncias com características parecidas. O principal elemento do gás lacrimogênio, que causa tanto mal, que irrita os olhos, que faz a pessoa lacrimejar, é o cloro. Quando o gás lacrimogênio entra em contato com a água do olho, ele forma ácido clorídrico, que é corrosivo. Essa corrosividade irrita o olho, então provoca lágrima. Então, gás lacrimogênio não é o mesmo gás cianídrico da câmara de gás. Gás lacrimogênio causa irritação, gás cianídrico mata por asfixia. Tá? Professor, e quando tem manifestação, a tropa de choque aqui em campo faz a detonação da granada de gás lacrimogênio, porque alguns manifestantes usam em suas máscaras um pouco de vinagre. Tá. No ano de 2014, a pergunta que o companheiro fez: vinagre neutraliza a ação do gás lacrimogênio? Essa pergunta é importante porque tem muita questão sobre esse tema. 2014 foi um ano de muita manifestação, foi o ano da Copa do Mundo, porque a população achava que era muito gasto e tinha outras prioridades. A gente sabia que esses estádios, no final das contas, não iam ajudar em nada. Bom, então havia muita manifestação. E quando havia manifestação, havia pessoas infiltradas para depredar, para vandalizar, para quebrar as coisas. E a polícia, para coibir essas pessoas, usava bomba de efeito moral, como gás lacrimogênio. E muita gente portava vinagre nas manifestações, achando que vinagre podia neutralizar a ação do gás lacrimogênio. O pessoal não neutraliza, porque, como eu lhe falei, o que o gás lacrimogênio vai gerar na pessoa é acidez, que vai irritar os olhos. E se eu não combato ácido com ácido, eu combato ácido com base. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Mas por que as pessoas portavam vinagre? É porque espalharam que vinagre combate o gás lacrimogênio. Mas quem espalhou isso tinha um outro objetivo. Qual era? Produzir explosivo. Vocês sabiam que é possível produzir um explosivo misturando vinagre com bicarbonato de sódio?
Quando eu misturo vinagre com bicarbonato de sódio, eu produzo gás carbônico. Esse gás expande. Se eu fizer isso dentro de uma garrafa fechada, ele vai expandir tanto, a pressão vai aumentar tanto, que aquela garrafa pode não suportar a pressão, ela explode. Ao explodir, ela joga estilhaços para todos os lados, ferindo quem está por perto. Então a polícia prendia quem portava vinagre e prendia quem portava bicarbonato de sódio, porque ela sabia que o encontro dessas duas substâncias era para produzir explosivo. E era pior do que o coquetel molotov, viu? O coquetel molotov é uma bomba incendiária, né? Ela queima os materiais. Eu acho que esse explosivo do vinagre também é mais perigoso. Bom, vamos lá. Pessoal, a nossa segunda função inorgânica é chamada base ou hidróxido. Do ponto de vista prático, as bases também são substâncias corrosivas, algumas. Também são substâncias que, quando dissolvidas em água, conduzem eletricidade. Também são substâncias que mudam a cor de certos materiais, chamados indicadores. E quanto ao sabor, enquanto que os ácidos têm sabor azedo, as bases têm sabor adstringente. Eita, palavra difícil, né, pessoal? Adstringente. O que é sabor adstringente? Companheiros, alguém aqui já tomou leite de magnésia? Alguém aqui já mordeu uma banana ainda não muito madura? Alguém aqui já mordeu um caju? Pessoal, quando você experimenta esses materiais que eu citei, o sabor, ele fica preso na língua, nos dentes. Você não consegue se livrar facilmente. Isso chama-se ser adstringente. É a sensação causada quando a substância não sai direito da língua, dos dentes, fica preso no céu da boca. Isso, as bases têm sabor adstringente. Antigamente a gente usava um termo para isso, travoso. Esse sabor é travoso, ele trava na boca. Então as bases têm essa característica, elas têm sabor adstringente. Principais bases do dia a dia, é importante. Se você souber quem são as principais bases do dia a dia, você resolve muitas questões. Eu vou citar 4. Base mais importante do cotidiano, mais conhecida, soda cáustica. Soda cáustica é uma substância de fórmula NaOH. É uma base importante no cotidiano. É um material extremamente corrosivo. A soda cáustica, em contato com a maioria dos materiais, corrói a maioria dos materiais. Outra base importante, cal hidratada. Cal hidratada, pessoal, é aquela tinta branca que a gente usa para pintar parede. Cal hidratada é feita com hidróxido de cálcio, CaOH2. É uma base bem importante, tanto na construção civil, para pintar parede, né? Como na agricultura. O que é que eu faço com cal hidratada na agricultura? Uma técnica chamada calagem. Às vezes o agricultor vai plantar e o solo está muito ácido. Para reduzir essa acidez, ele coloca uma base. A cal hidratada é uma das melhores. Outra base importante conhecida no dia a dia, amoníaco. Amoníaco é muito usado como material de limpeza. E amoníaco é hidróxido de amônio, NH4OH. E a outra base muito importante no cotidiano é o leite de magnésia. Leite de magnésia, que é usado como laxante e como antiácido estomacal, é uma base, é MgOH2. Seu nome oficial é hidróxido de magnésio. Pessoal, gravem isso, viu? 4 bases mais importantes: soda cáustica, amoníaco, leite de magnésia e cal hidratada. Todas elas são bases. Bom, na teoria, a gente identifica uma base pela presença de um grupo chamado hidroxila, grupo OH. Toda base termina com a hidroxila, OH. Mas essa hidroxila, ela tem que estar ligada com um metal. A única base que tem hidroxila ligada a um grupo que não é metálico é o amoníaco. Amoníaco é NH4OH. Esse NH4 não é um grupo metálico, mas toda base tem hidroxila ligada com metal. Pessoal, quando uma base é colocada em água, ela se dissolve. E ao se dissolver, ela sofre um processo chamado dissociação iônica. A molécula quebra, liberando íons. O íon positivo varia de base para base, mas o íon negativo é sempre o mesmo. Esse grupo OH-.
essa hidroxila. Portanto, é muito comum se definir uma base como sendo toda substância que, colocada em água, libera OH-. Forma do leite de magnésia, MgOH2, para quem pediu, MgOH2, tá? Depois, se alguém quiser vir no final da aula, eu escrevo a fórmula. Pessoal, então toda vida que eu colocar a base em água, ela vai liberar íons OH-. É isso que vai caracterizar uma base. As bases podem ser classificadas de acordo com 4 critérios, e é muito importante saber classificar a base também. Eu posso classificar uma base quanto ao número de hidroxilas. Você pode ter base com 1, com 2, com 3 e com 4 hidroxilas. Monobase, dibase, tribase e tetrabase. Não há exceção. É só ver quantas hidroxilas tem. Eu posso classificar uma base quanto à volatilidade. Pessoal, vocês lembram que eu falei que a maioria dos ácidos é volátil, evapora facilmente? Base é o contrário. Só existe uma base volátil. Todas as demais são fixas, não evaporam facilmente. A única base volátil é o hidroxiamônio, NH4OH, popularmente conhecido como amoníaco. Podemos classificar uma base, companheiros, quanto à solubilidade em água. Existem bases que são bem solúveis, existem bases que são pouco solúveis e existem bases que são praticamente insolúveis na água. As bases que são muito solúveis são formadas por metal da família 1A, da tabela periódica: lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Toda base que tem elemento da família 1A é solúvel. Além dela, tem também o hidroxiamônio. Bases pouco solúveis são aquelas formadas por metal da família 2A: berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. E as outras são praticamente insolúveis. Resumindo, a maioria das bases é praticamente insolúvel na água. Podemos também classificar uma base quanto à força. Pessoal, só existem bases fortes e bases fracas. Bases fortes, formadas por metal da família 1A e 2A, exceto berílio e magnésio. Bases fracas são todas as demais, incluindo aquelas que têm berílio e magnésio. Recapitulando então, como classificar uma base? Quanto ao número de hidroxilas, monobase, dibase, tribase, tetrabase. Volatilidade, só tem uma base volátil, que é o hidroxiamônio, o amoníaco. Todas as outras são fixas. Solubilidade em água, a maioria é insolúvel. As únicas que são solúveis são as da família 1A, mais o hidroxiamônio. As que têm família 2A são pouco solúveis, exceto o berílio e magnésio. E quanto à força, família 1A e 2A são bases fortes, exceto o berílio e magnésio. Todas as demais são fracas. Pessoal, existe uma relação muito estreita entre solubilidade e força na base. Quase toda base solúvel é forte. Então, para ser forte, ela tem que se dissolver na água. Só existe uma base que é solúvel e é fraca, que é o hidroxiamônio, o amoníaco. E o hidroxiamônio é uma base fraca porque é uma base instável. Companheiros, eu falei que alguns ácidos eram instáveis, se decompõem facilmente. E falei que todo ácido instável é fraco. Do mesmo jeito que existem ácidos instáveis, existem bases instáveis. São 4, mas dessas 4 só uma é importante, que é a primeira. Hidroxiamônio é uma base instável, é a mais importante delas. Ela se decompõe formando amônia e água. As outras 3, só para constar, elas são estáveis, mas dificilmente alguém cobra na prova. Ok? Então, se você souber classificar uma base corretamente, você resolve muitas questões. Pessoal, quando a gente termina de estudar ácidos e bases, é muito comum a gente encontrar questões que comparem os dois. É bom que vocês lembrem das principais diferenças entre ácidos e bases. Eu tenho aqui uma tabela, está difícil de ler, ela é muito detalhada, mas ao invés de tentar ler, escute o que eu tenho para dizer, porque eu vou dizer o que há de mais importante na diferença dos dois.
Essas diferenças, eu acho que até vocês já conhecem, porque a gente falou a aula inteira sobre isso. Por exemplo, diferença de ácido para base. Quanto ao sabor, ácido é azedo e base tem sabor adstringente. Solubilidade em água. A maioria dos ácidos é solúvel, a maioria das bases é insolúvel. Estrutura, tipo de ligação. Ácidos são formados por ligações covalentes ou moleculares. Base, tem base com ligação iônica, tem base com ligação covalente. Condutividade elétrica. Todo ácido colocado em água conduz corrente. Base, pode conduzir corrente quando dissolvido em água ou quando derretido, fundido, passado do sólido para o líquido, fusão. E indicadores. Ambos mudam a cor do indicador, mas quando o ácido muda, a base recupera. Quando a base muda, o ácido recupera. Ou seja, um ácido, pessoal, ele anula o que uma base fez e vice-versa. Ácido e base, quando reagem, formam sal e água. É uma reação de neutralização. Então, toda vida que você tem um ácido e quer neutralizá-lo, você usa uma base. Toda vida que você tem uma base e quer neutralizá-la, você usa um ácido. Isso é importantíssimo, pessoal, porque muitos acidentes domésticos podem ser minimizados se você souber dessa informação. Se você provocou um acidente causado por um ácido, quer reduzir o problema, aplique uma base. Você tem um acidente causado por uma base, quer resolver o problema, aplique um ácido. Um anula o outro. Agora você tem que saber o que é ácido e o que é base no dia a dia. Senão você, por exemplo, eu estava manipulando soda cáustica e caiu um pouquinho de soda cáustica na minha mão. Vai provocar uma queimadura terrível. Eu vou ter que ir para o hospital. Mas antes de ir para o hospital, eu posso aplicar alguma coisa aqui para minimizar aquela queimadura. Porque se eu esperar chegar no hospital, essa queimadura vai aumentar. Pessoal, eu me queimei com soda cáustica. O que é que eu aplico daquilo que eu tenho em casa para reduzir o efeito? Essa questão você resolve em 3 passos. Primeiro passo, soda cáustica é ácido ou base? Tem que saber. Se você confundir, você vai aumentar ainda mais o problema. É base. Soda cáustica é hidróxido de sódio, é base. Segundo passo, como eu neutralizo uma base? Ácido. Terceiro ponto, o que é que eu tenho aqui ao meu redor? Estou falando em casa, né? Que é ácido para eu aplicar sobre isso aqui? Suco de limão, vinagre, suco de laranja, refrigerante. Todos esses materiais são ácidos. Eu também tenho em casa ácido muriático, que eu uso para limpeza. Posso aplicar ácido muriático? Não, pessoal. Mas professor, não vai neutralizar? Vai. Mas lembre-se que ácido muriático é muito corrosivo. Você não vai aplicar na sua mão algo corrosivo, mesmo que seja para neutralizar o outro que era corrosivo. Porque se você colocar um pouquinho a mais do necessário, você vai aumentar o processo. Porque o que sobrar vai agravar o problema. Então, como é que eu resolvi isso? Identifiquei quem causou o acidente. Lembrei que a substância que anula é a oposta dela. E encontrei em casa alguém que tivesse essa característica. Portanto, é muito importante você conseguir saber se o material é ácido ou básico. Pessoal, para saber se o material é ácido ou básico, eu tenho algumas saídas. Existe uma escala, existe uma grandeza chamada pH, que serve para dizer se o material é ácido ou básico. O pH é uma escala numérica que vai de 0 a 14. 7 significa neutro, menor que 7 significa ácido, maior que 7 significa básico. pH, ou você calcula, você não vai fazer isso no dia a dia, né? Ou você usa um aparelho para medir. Antigamente havia um papel chamado papel tornassol, que eu colocava em contato com a solução e ele mudava de cor. No recipiente havia uma escala de cores de 1 a 14. Aí eu comparava a cor que eu consegui com a que tinha na tabela e aí sabia o pH daquela solução. Hoje em dia ainda se usa muito isso, mas hoje em dia existe um aparelhinho chamado pHômetro que me dá o valor do pH de forma direta
digitalmente. Eu coloco o pHmetro dentro da solução e aparece no visor um número, que vai de 1 a 14. Dependendo do valor, você sabe se aquele material é ácido ou básico. Por exemplo, esse pHmetro foi mergulhado no suco de tomate. Pessoal, qual é o valor de pH que tem aí? 4. 4 é menor do que 7. pH menor que 7 significa ácido. Então, o suco de tomate é um material ácido. Existe uma outra forma de você verificar se o material é ácido ou básico. Os indicadores. Indicadores são substâncias que mudam de cor quando entram em contato com ácido ou com base. Não é preciso, não tem precisão matemática, é uma análise meramente qualitativa. Existem muitos indicadores e você teria que decorar a ação de um. A fenolftaleína é o único indicador que o vestibular cobra a nível de memorização. A fenolftaleína, ela fica incolor no ácido, ela fica incolor no neutro e fica vermelha na base. Os outros indicadores, toda a vida que eles forem citados, a questão tem que dizer que cores que eles atingem ou adquirem, né? E dependendo da cor, você sabe se o material é ácido ou básico. E pessoal, a outra maneira de você saber se o material é ácido ou básico é você já sabendo por conta própria. Eu chamo isso de conhecimento prático, conhecimento de mundo. Conhecimento de mundo pode ajudar a resolver muita questão de prova instantaneamente. Se você tiver conhecimento de mundo, você não precisa dessa teoria que eu estou lhe dando aqui hoje. Você simplesmente saberá. Então é muito importante que você seja uma pessoa mais atenta. Procure saber do que são feitos os materiais que você usa no dia a dia. Isso pode ser muito importante numa questão de prova ou até mesmo no dia a dia. Então, pessoal, por exemplo, materiais comuns no dia a dia que são ácidos: leite bovino, carne bovina, água mineral com gás, vinagre, suco de limão, suco gástrico, ácido muriático, urina. Urina é um material ácido. Saliva é um material que tem pH perto de 6,5. Portanto, é um material ácido. Não muito ácido, mas é ácido. Materiais que são básicos no dia a dia: bicarbonato de sódio, creme dental, amoníaco, leite de magnésia, soda cáustica, cal hidratada. Então seria muito interessante que você soubesse do que são feitos os principais materiais do cotidiano, que você soubesse classificá-los como ácidos ou básicos. Se você conseguir isso, você trabalha menos. Bom, eu vou resolver com vocês aqui algumas questões que falem sobre bases. Mas como eu disse, é muito difícil uma questão que fale só sobre base. Por isso que eu acabo falando em ácido novamente. Pessoal, vamos resolver a questão de número 4. Pessoal, antes de responder a questão, há algumas perguntas aqui que merecem resposta. Todas merecem, claro, né? O tempo aqui é curto. Existe uma diferença. Eu, durante essa aula, usei duas palavras, uma para o ácido e outra para a base. Quando eu falei sobre ácidos, eu falei ionização. Quando eu falei sobre base, eu falei dissociação iônica. São dois fenômenos que geram o mesmo efeito, íons. E ao gerarem íons na solução, a solução se torna condutora de corrente elétrica. Então o efeito que os dois causam é o mesmo, mas tem origem diferente. Ionizar e dissociar. Dissociação iônica é quando a substância já é formada por íons. A substância é iônica. Quando eu coloco essa substância na água, os íons que já existem só se separam. Isso é dissociar. Separar algo que já existe. Quem é que dissocia? Composto iônico. Base é um composto iônico, então ela dissocia. Já ionizar não é simplesmente separar íons, porque eles não existem. Na ionização, a substância não é formada por íons, as ligações são covalentes. Mas quando eu coloco em água, a ligação quebra e aí os íons são produzidos. Então, ionizar é produzir o íon, dissociar é separar. Ácido ioniza, porque ele não é formado por íons. A água, quando quebra a ligação, cria os íons. A base dissocia, que a base já é iônica. Outra pergunta que surgiu aqui é por que à medida que o ácido vai perdendo hidrogênio, ele vai ficando mais fraco?
Porque, pessoal, o que mede a força de um ácido é o grau de ionização. Quanto mais íons ele gera, mais forte ele é. À medida que ele vai perdendo o H+, ele vai ficando com cada vez menos íons na solução. Por isso que ele vai ficando mais fraco. Tá? Ao ionizar, ao perder H+, o ácido vai ficando cada vez mais fraco. Pessoal, as outras perguntas, pessoal aqui que fez, assim que terminar essa aula, eu fico aqui à disposição para tirar algumas dúvidas, tá bom? Vamos para a nossa questão do livrinho. Essa questão diz assim: em algumas regiões do país, não é raro encontrar ao mesmo tempo condições aeróbicas e anaeróbicas em partes diferentes de um mesmo lago, particularmente no verão, devido à ocorrência de um fenômeno conhecido como estratificação, ocasionado pela diferença de temperatura da água. As espécies químicas que estão presentes nas camadas diferenciadas do lago são mostradas na figura abaixo. Pode-se observar na figura que nas condições aeróbicas tem espécies oxidadas e perto do fundo tem-se as condições anaeróbicas e as espécies na forma mais reduzida dos mesmos elementos. Sobre as propriedades ácidas e básicas das espécies presentes no lago, é correto afirmar que, pessoal, letra A, FeOH3 é uma base forte? Certo ou errado, pessoal? FeOH3 é uma base forte? Quais são as bases fortes? As bases fortes são aquelas formadas por elementos das famílias 1A ou 2A. Família 1A, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. 2A, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Tem que decorar isso, professor? Bom, existem provas que trazem a tabela periódica, existem provas que não trazem. Para as provas que trazem tabela, é só consultar. Você vai ver, por exemplo, que o ferro não é da família 1A nem 2A. Portanto, essa base é fraca. Se a prova não tiver tabela, bom, pessoal, aí infelizmente quem vai lhe salvar é a memória. Então é bom que você, quando estudar a tabela periódica, procure decorar algumas famílias mais importantes, como a 1A e a 2A. Tá? Elas são muito cobradas na prova. Portanto, o item A está falso. Essa base é fraca, porque quem está ligado à hidroxila não é da família 1A nem 2A. Letra B. Então o item A está falso, né? É uma base fraca. Letra B. O H2CO3 é um ácido forte. Certo ou errado, pessoal? Companheiros, existe uma maneira de você medir a força de um ácido quando ele tem oxigênio, que é fazer O menos H. Se essa diferença der 2 ou mais, ele é forte. 1 é moderado e 0 é fraco. Mas para alguns ácidos você não precisa fazer essa conta. O ácido carbônico é um deles. É que o ácido carbônico ele é instável. Sendo instável é fraco. Então o item B está falso. Letra C. CO2 é um óxido básico. Bom, a gente não viu óxidos hoje, né, pessoal? A gente viu ácidos e bases. Mas eu vou dizer para vocês que esse óxido é um óxido ácido e tem uma definição para isso. Óxido é quando você tem dois elementos na fórmula só. Um deles é o oxigênio. Se o oxigênio estiver ligado com metais, esse óxido é básico. Se o oxigênio estiver ligado com ametal ou semimetal, o óxido é ácido. Tem algumas exceções, mas quando vocês forem estudar os óxidos, vocês verão essas exceções. Aqui nós temos oxigênio ligado com carbono. Pessoal, o carbono não é metal. O carbono é um ametal, ele é um não metal. Portanto, quando você tem a combinação oxigênio mais ametal, significa que o óxido é ácido. Esse óxido aí é o gás carbônico. Toda vida que o gás carbônico se dissolve em água, ele forma uma substância chamada ácido carbônico. Se um óxido, ao ser colocado em água, gera um ácido, então é porque esse óxido tem caráter ácido. Portanto, o item C também é falso. Letra D. H2S é um hidrácido.
Você lembra o que é hidrácido? Hidrácido é um ácido que não tem oxigênio. Ácido com oxigênio é oxiácido. Ácido sem oxigênio é hidrácido. Pessoal, esse é o nosso item correto. E o item E? O item E diz que... Deixa eu pegar aqui. O item E fala, pessoal, que o FeOH3 é solúvel na água. Companheiros, as únicas bases que são solúveis em água são as que têm o A ou o amônio. Hidróxido de amônio é uma base solúvel. As que têm família 2A, pouco solúveis. As demais são praticamente insolúveis. Portanto, esse hidróxido férrico é uma base praticamente insolúvel na água. Falso item E. Como é que você resolveu a questão? Classificação. Pessoal, classificar ácido, classificar a base é o principal ponto dessa matéria. Se você souber classificar corretamente, você faz, como eu falei, a maioria das questões. Vamos fazer mais uma. Questão 7. Prova do Enem, segunda aplicação, 2013. A questão diz assim: à medida que se expira sobre uma solução de azul de bromotimol e hidróxido de sódio, sua coloração azul característica vai se alterando. O azul de bromotimol é um indicador ácido-base que adquire cor azul em pH básico, verde em pH neutro e amarela em pH ácido. O gás carbônico expirado reage com a água presente na solução, produzindo ácido carbônico. Este pode reagir com o hidróxido de sódio da solução inicial, produzindo bicarbonato de sódio. Aí estão as equações. O que a pessoa irá observar à medida que expira no recipiente contendo essa solução? Você lembra que eu falei dos indicadores? E disse que o único indicador que você tem que decorar a ação é a fenolftaleína. Os outros, a questão tem que dizer. A questão está falando sobre um indicador chamado azul de bromotimol. Pessoal, essa tabelinha aí que tem no seu livro. O azul bromotimol, ele é amarelo em meio ácido, ele é verde em meio neutro e é azul em meio básico. O texto diz isso. Você não precisou decorar essa informação, ok? Bom, então sabendo disso, o que acontece? Você tem aqui uma reação que explica o que aconteceu. Vamos imaginar, você tem um recipiente contendo água mais soda cáustica, hidróxido de sódio, que é uma base. Pessoal, junto com essa base, você tem azul de bromotimol, que é o indicador. O azul de bromotimol em meio básico, ele fica de que cor? Está no texto. O azul de bromotimol em meio básico, qual é a cor dele? Azul. O texto está dizendo isso. Então a solução está azul. Aí eu vou soprar com um canudo dentro do recipiente. Companheiros, quando eu sopro dentro de algum ambiente, o que é que eu estou jogando nesse ambiente? Gás carbônico que vem dos pulmões. A gente acabou de ver uma questão aqui que diz que o gás carbônico é um óxido ácido. Tem característica ácida. Quando ele é colocado em água, ele vira ácido carbônico. O ácido carbônico vai entrar em contato com o hidróxido de sódio. Eu vou ter um ácido e uma base. E eu falei agora há pouco que quando um ácido e uma base se juntam, você tem uma reação de neutralização. Então, o ambiente que era básico ficou neutro. Pessoal, qual é a cor do azul de bromotimol quando o meio é neutro? Então, isso aqui vai mudar para verde. Era básico, eu soprei gás carbônico, o gás carbônico virou ácido carbônico, o ácido carbônico neutralizou a base, o meio ficou neutro, ficou verde. Se eu parar de soprar nesse momento, essa solução vai continuar verde, mas eu continuo soprando. Ao continuar soprando, eu vou ter um excesso de ácido carbônico na solução. Então, o meio que era básico ficou neutro, e de neutro ele vai passar para ácido, porque eu vou continuar soprando. Azul de bromotimol em meio ácido, ele é amarelo. Então, o que a pessoa vai observar enquanto ela sopra? A cor vai mudar de azul para verde, de verde para amarelo. O ácido carbônico que eu soprei, ele se transformou em ácido carbônico. O ácido carbônico neutralizou a base que havia
E o excesso de ácido carbônico vai tornar o ambiente, no final das contas, ácido. Pessoal, melhor resposta para essa questão? Letra A. O que é que a pessoa vai observar? A solução mudará de cor de azul para verde, ou seja, de básico para neutro, e em seguida de verde para amarelo, de neutro para ácido. Com o acréscimo de ácido carbônico, o pH da solução irá reduzir até tornar-se neutro. Em seguida, um excesso de ácido carbônico tornará o pH da solução ácido. Letra A, pessoal. Como é que eu resolvi essa questão? Indicadores. A ação do indicador a questão me deu, eu só tive que interpretar. E também, claro, eu tinha que lembrar que hidróxido de sódio é base, ácido carbônico é ácido, e que o contato dos dois neutraliza um ao outro, e o excesso de ácido torna aquele ambiente ácido. Alguma dúvida nessa questão? Vou fazer mais uma. Questão de número 3. Outra questão sobre indicadores. Um estudante de química obteve uma solução indicador ácido-base triturando no liquidificador algumas folhas de repolho roxo com água. Em seguida, ele dividiu a solução obtida em 3 tubos A, B e C. E no primeiro tubo, adicionou uma pequena quantidade de vinagre, solução de ácido acético. No segundo, alguns cristais de soda cáustica. E no terceiro, alguns cristais de sal para churrasco, cloreto de sódio, NaCl, obtendo o resultado conforme mostra o quadro. Pessoal, no tubo A substância adicionada foi o vinagre, a coloração inicial era roxa, ficou vermelha. No recipiente B, a substância adicionada foi a soda cáustica, a coloração inicial era roxa, com a adição ela mudou para verde. E na terceira, substância adicionada o sal de cozinha, que é o sal de churrasco, solução inicial era roxa, permaneceu roxa. Vamos ver o que é que a questão pede. Se o estudante realizar outro experimento, adicionando no tubo A, KOH, no tubo B, HNO3 e no tubo C, KNO3, contendo a solução inicial extraída do repolho roxo, a coloração final, respectivamente, será... Bom, vamos lá, pessoal. O cara pegou repolho roxo e triturou em um liquidificador com água, produzindo uma solução de cor roxa. Colocou em 3 recipientes separados. Aí colocou em cada recipiente uma substância diferente. Na primeira, ele colocou vinagre, e esse suco de repolho roxo passou de roxo para vermelho. Pessoal, o vinagre é uma substância de caráter ácido, básico ou neutro? Significa que esse suco de repolho roxo em contato com ácido fica vermelho. Em outro recipiente, ele colocou soda cáustica. Soda cáustica é ácido, base ou neutro? Soda cáustica é base, é hidróxido de sódio. Que cor que ficou a solução? Ficou verde. Isso significa que suco de repolho roxo em contato com base muda de roxo para verde. E no terceiro, ele colocou NaCl. Pessoal, NaCl não é ácido nem é base, é sal. Como é que se consegue um sal? Reagindo ácido com base, neutralização. Portanto, a princípio, o sal é um material de caráter neutro. No recipiente A, KOH, no B, HNO3 e no C, KNO3. Pessoal, no tubo A, ele colocou ácido, base ou uma substância neutra? Base, ele colocou KOH. E pessoal, KOH base em contato com esse suco vai ficar verde. Então o primeiro vai ficar verde porque você acrescentou uma base. O que foi que ele colocou no segundo recipiente, no B? HNO3. HNO3, pessoal, começou com H, é ácido. HNO3 é um ácido chamado ácido nítrico. Falei dele hoje. Ácido nítrico ele é usado para produzir explosivos. Né? Dei uma ênfase nele. O que acontece com o repolho roxo em contato com ácido? Vermelho. Então vai ficar verde no primeiro, porque botou base. Vai ficar vermelho no segundo, porque ele colocou um ácido. E no terceiro ele colocou o quê? KNO3.
Pessoal, não começa com hidrogênio, portanto não é ácido. Não termina com hidroxila, portanto não é base. Esse KNO3 é um sal, chamado nitrato de potássio. E esse sal tem caráter neutro. O suco de repolho roxo, em contato com o material neutro, ele continua roxo. Portanto, eu vou ter, vinagre, vai deixar o material ácido, portanto vermelho. Soda cáustica vai deixar o material básico, vai ficar verde. E o nitrato de potássio vai deixar o material neutro, portanto vai ficar roxo. Portanto seria vermelho, verde e roxo, a sequência correta. Qual seria a opção? B de bola? Deixa eu corrigir. No A ele colocou uma base, ficou verde. No B ele colocou um ácido, ficou vermelho. E no C ele colocou uma substância neutra, continuou roxo. Então a sequência é verde, vermelho e roxo. Qual é a opção? Letra E marca a resposta correta para essa questão. Alguma dúvida, pessoal? Vamos fazer mais uma? Questão do Enem de 2012. Segunda aplicação. Com o aumento da demanda por alimentos e a abertura de novas fronteiras agrícolas no Brasil, faz-se cada vez mais necessária a correção da acidez e a fertilização do solo para determinados cultivos. No intuito de diminuir a acidez do solo de sua plantação, aumentar o pH, um fazendeiro foi a uma loja especializada para comprar conhecidos insumos agrícolas indicados para essa correção. Ao chegar à loja, ele foi informado de que esses produtos estavam em falta. Como só havia disponíveis alguns tipos de sais, o fazendeiro consultou um engenheiro agrônomo procurando saber qual comprar. O engenheiro, após verificar as propriedades desses sais, indicou ao fazendeiro solo está ácido, não vai servir para cultivar nada. Ele vai ter que corrigir o solo, ele vai ter que diminuir a acidez. Qual é o tipo de substância que você coloca para diminuir a acidez? Base. Agora cuidado, pessoal. Quando eu digo que o material é básico, não é obrigatoriamente uma base. Porque pode ser uma base, pode ser um sal de caráter básico, pode ser um óxido básico. Eu tenho 5 opções e são 5 sais. Teoricamente, eles não funcionariam, porque teoricamente o sal é neutro. Pessoal, para resolver essa questão, o ideal seria que você tivesse feito um estudo sobre sais. Mas com o que temos hoje, dá para fazer. Eu tenho que encontrar um sal de caráter básico. Conhecimento de mundo ajuda pra caramba. Não sei se alguém aqui já leu sobre uma técnica chamada calagem. Eu falei dela hoje. Calagem, pessoal, é quando o agricultor encontra o solo muito ácido e aí vai diminuir a acidez do solo aplicando uma substância de caráter básico. Existem 3 substâncias mais usadas para fazer uma calagem. Se você souber quais são, você resolve a questão de primeira, sem muito esforço. Primeira, cal virgem. Cal virgem é um material de fórmula CaO, é um óxido de caráter básico. Segunda, cal hidratada, falei nela hoje. Cal hidratada é uma base de fórmula CaOH2. E a terceira, calcário. Calcário é um mineral rico em um sal chamado carbonato de cálcio. Esses 3 materiais são muito bons para fazer calagem. Cal virgem, cal hidratada, calcário. Vocês perceberam que as 3 começam com cal? Cal virgem, cal hidratada, calcário. Por isso que o nome é calagem. Estou aplicando cal de uma dessas 3 maneiras para diminuir a acidez do solo. Pessoal, se você conseguir detectar uma das 3 nas opções, você mata a questão sem muito esforço. Seria a letra B, carbonato de cálcio, que é o calcário. Se você não sabia disso, olha como o seu esforço aumenta. Pessoal, quando eu digo conhecimento de mundo é muito bom, é porque quem tem conhecimento de mundo trabalha pouco. Quem não tem conhecimento de mundo vai ter que usar o conhecimento de sala de aula, o didático, e isso às vezes dá trabalho.
Se eu simplesmente sei que o carbonato de cálcio é o calcário, que serve para fazer calagem, eu já marco a letra B. Se eu não sabia, olha o trabalho que eu ia ter, pessoal. O primeiro sal é o cloreto de potássio. Ele é derivado de um ácido e de uma base. A base é o KOH, o ácido é o ácido clorídrico. Tanto KOH como HCl são fortes. Quando um sal é produzido por uma reação entre um ácido forte e uma base forte, ele tem caráter neutro. Ele não serve, né? Segundo, carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio é um sal derivado de uma base, hidróxido de cálcio, e de um ácido, que é o ácido carbônico. Hidróxido de cálcio é uma base forte, porque tem família 2A, e ácido carbônico é um ácido fraco, porque ele é instável. Pessoal, vocês estão vendo que a base é fraca e o ácido é forte? Quem que prevalece aí? A base. Todo sal derivado de uma base fraca, aliás, de uma base forte com ácido fraco, ele é um sal de caráter básico. Portanto, esse é o nosso correto. C. Cloreto de amônio é derivado do hidróxido de amônio, que é uma base fraca, e do ácido clorídrico, que é um ácido forte. Base fraca, ácido forte, prevalece o ácido. Esse sal tem caráter ácido. Sulfato de sódio é derivado do hidróxido de sódio, base forte, ácido sulfúrico, ácido forte. Todo sal derivado de uma base forte com ácido forte tem caráter neutro. E o item é nitrato de bário, é derivado do hidróxido de bário, base forte, porque tem família 2A, e ácido nítrico, que é um ácido forte. Todo sal derivado de base forte com ácido forte tem caráter neutro. Esse também não serve. Você entendeu o que é que você tem que fazer quando você não tem o conhecimento de mundo? Trabalha muito, mas resolve, né? O importante é resolver. Portanto, pessoal, quando eu estiver analisando um sal, ele pode ter caráter básico, ácido ou neutro. Depende de quem deu origem a ele. Quem dá origem a ele? Ácido e base. Ácido forte com base forte, sal de caráter neutro. Ácido forte com base fraca, sal de caráter ácido. Ácido fraco com base forte, sal de caráter básico. Tudo isso depende de quê, pessoal? Da força, tanto do ácido como da base. Tudo isso depende da classificação. Vou dizer de novo. É da classificação que saem as questões. Se você souber classificar um ácido, uma base, você vai fazer tudo que tem aí de questão. Tá bom? Bom, tentei ser o mais objetivo possível e ao mesmo tempo falar tudo que eu podia de importante desses assuntos. Espero ter conseguido. Espero que a minha vinda aqui, aliás, a minha não, né? Porque não interessa muito. Espero que a vinda de vocês aqui hoje tenha valido a pena nessa primeira parte. Espero ter conseguido dar uma clareada aí no assunto e uma ajuda para a prova de vocês, tá bom? Foi um prazer, uma honra. Obrigado. Boa sorte.